Seguinte, estamos aqui com o projeto Vidas Pretas que Inspiram, que traz história de pessoas negras que venceram aí os desafios, como tantos de nós, se superaram e criaram histórias de vida realmente inspiradoras, né? Dividi nessa história com a Fê, esse projeto ela falou, vem pra cá. Vamos fazer isso junto. Vamos fazer isso. Vamos dividir isso com muita gente que precisa ouvir essas histórias. E não só, né, Fê? Pessoas negras, pretas, porque são histórias para inspirar qualquer um que esteja aí meio paralisado, se vendo na dificuldade, não conseguindo dar um próximo passo. E a gente sabe que tem muita gente nessa situação, nesse momento. E eu acho que algo importante de ressaltar é que as pessoas brancas entendam realmente pelo que essas pessoas pretas passam, porque é muito, né, fica muito superficial, a gente só fala, o racismo, tá, mas entenda realmente o que é, qual é o desafio, qual é a diferença, como no caso da Kênia, que a gente vai contar aqui, que é uma comissária de bordo, qual é a diferença do que ela teve que passar porque uma pessoa branca passa quando ela decide se tornar uma comissária. É muito importante ter essa visão para na hora de falar assim, cara, eu sou antirracista e eu quero ter uma ação concreta em relação a isso, é importante entender o que acontece para você ver qual é o movimento que você vai fazer do outro lado, né? Você consegue lutar pelo direito dos outros, pela mesma luta que alguém, quando você não tem lugar de fala, se você estiver entendendo o que acontece com essas pessoas. E a Kênia está aqui justamente hoje para contar que você, que provavelmente é branco, não sabe da metade das coisas que ela passou para poder se tornar comissária de bordo, enfim. E daí que nasceu o projeto @Voo Negro, que tem pessoas mobilizadas em fazer essa questão diminuir, né, Pê? Que diminuir, acabar, enfim, tudo que possa ser feito. Porque é um ambiente muito hostil e ela vai contar essa história, o quanto isso atrapalhou na carreira dela, mas o quanto ela conseguiu dar a volta por cima e hoje em dia existe um coletivo, né? Pessoas empenhadas. Para apoiar, para incentivar, para ajudar, para falar sobre o caminho, porque quando ela começou, ela não encontrava essas referências. Então hoje ela está criando um grupo, um coletivo que é referência para as pessoas negras que querem entrar nesse meio, nesse ramo, mas isso também, né, Fê, é um espelho para muitas outras áreas onde a grande maioria esmagadora são de pessoas brancas e onde pessoas negras sentem muita dificuldade de pertencer, né? Exatamente. Então, e a gente enfim. consegue inspirar não só as pessoas, mas os coletivos. Que em outras empresas, em outros meios, as pessoas consigam unir forças e mostrar como as coisas têm que ser. Chega, já deu, já. Exatamente. Ninguém aguenta mais, isso é um basta. E as pessoas vão ter que começar a entender como as coisas funcionam e agir da maneira correta, até porque é crime. Né? Exatamente. E é isso. E isso, a gente só vai caminhar e vai caminhar muito mais concretamente se esse pedido, se essa ação for de todos, né? De quem está do lado de cá e do lado das empresas também, como você disse bem, de reconhecer isso, de criar ações concretas para combater o racismo. Não adianta só a gente falar, eu sou contra o racismo. Não, agora a gente já chegou num ponto que temos que ir para ação mesmo, né? Tá bom, então o que vai ser feito? E hoje a Kênia, inclusive, vai falar sobre isso, sobre quais atitudes o grupo toma, o coletivo toma, ela, como hoje em dia ela se posiciona, passando por uma situação dessas, vendo alguém passar, e a gente vai aprender, inclusive, quando você estiver num lugar e você viu que alguém está sendo racista, como você pode ajudar aquela pessoa, como você pode endossar a voz sendo branco, sendo negro, enfim, como você pode ajudar dessa maneira. A partir do seu lugar, exatamente. Você também pode fazer alguma coisa e deve fazer alguma coisa. Durante muito tempo a gente só assistiu, né? Isso acontecer. Às vezes nem entendeu o que era, né? Porque o Brasil é um país que nega muito o racismo. Fala, imagina, não é bem tem assim. Tem um racismo estrutural muito grande, então as pessoas muitas vezes nem sabem. A gente tem aprendido muito sobre isso a cada dia. Estrutural e velado também, né? É uma coisa que não é assumida ali, que enfim. Vamos trazer a Kênia, então, que daí ela vai mandar ver e contar direitinho pra gente.
Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Gente, dá um bem, e você? nervoso olhar vocês, que a gente Ah, cresceu vendo, admirando. mas me dá nervoso também fazer isso daqui com você para poder fazer da melhor maneira possível, passar o máximo de informação que a gente possa, de maneira que as pessoas queiram e entendam que é necessário ouvir para reconhecer o que a gente Sim, vive de verdade, né? Que muita sim, gente não enxerga. com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Fernanda. Obrigada, Areta. Obrigada a todo o pessoal aí que está nos permitindo participar desse projeto lindo, né? Que é o Trajetórias Pretas que Inspiram. E já aviso que eu sou emotiva, que dependendo do jeito que a conversa for rolando, eu vou ficar Menina, eu já emocionada. chorei muito ontem, você não me faça chorar de novo. Sim, eu assisti a live de vocês, maravilhosa, maravilhosa. Foi lindo mesmo, lindo, lindo. Foi Parabéns. bem emocionante. Mas a tua história me tocou muito, o teu relato. Eu Sim, pedi, né, histórias de pessoas e mexeu muito comigo por quão forte foi, o quanto te sim. desestruturou, porque ninguém tá. Por mais que a gente saiba que a gente vive em um país racista, a gente não se prepara para viver essas situações, Não, né? A realmente verdade é essa. a gente não consegue perceber, né? O quanto vai, o fundo que vai, o tamanho do fundo do poço, né? Do racismo. Uhum. E é bem importante, assim, a gente conversar sobre. Então, situa um pouquinho a gente para começar. Fala um pouquinho aonde você cresceu, a sua família como era formada, Ah, sim. até Uhum. você perceber que queria trabalhar como comissária, que queria estar nas alturas. Sim, então, eu sou aqui de Porto Alegre, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, cresci no bairro Partenon aqui com a minha família. Peraí, licença, É, deixa eu só avisar aqui que eu sim, vou tirar os comentários para o sim, pessoal conseguir te ver bem, senão fica bem no teu rosto e depois no claro, finalzinho eu coloco eles de volta. certo. Pronto, pode falar. Eu sou aqui de Porto Alegre, sou do bairro Partenon, cresci com os meus pais, né? Tive uma infância maravilhosa, assim, posso dizer que foi perfeita, porque a gente nunca teve nenhuma grande dificuldade, nós éramos pobres, né? Somos ainda Uhum. até hoje, estamos lutando, mas meus pais nunca nos deixaram faltar nada, então eu tive uma infância incrível, né? E eu sempre fui aquela criança incomodada, que questionava muito, e Uhum. eu sempre fui apaixonada pelo céu, por completo, assim, sabe? Eu sempre fui completamente apaixonada pelo céu. Eu sempre falei com os meus pais e com minha mãe, principalmente, sobre as nuvens. E eu sempre tive uma sensação de que tinha alguma coisa, entende? Alguma relação forte do céu comigo. Sim. E aí eu fui crescendo e a primeira vez que a gente viajou de avião eu me apaixonei mais, porque eu consegui ver o outro lado daquilo que eu cresci É vendo, né? lindo. É Uhum. lindo demais. E aquilo se tornou uma missão para mim, né? Me tornar comissária de voo. Nem sabia que existia essa profissão até eu realmente viajar, né? E fiquei com Claro. aquilo por alguns anos, até eu decidir fazer o curso, até eu decidir ter a oportunidade de fazer o curso, né? Na verdade. Tá. E aí, quando você percebeu que era isso, que era essa escolha da tua vida, que era o que você queria se dedicar, você foi lá conversar com teus pais, falar, olha, meu Sim, rumo é esse daqui. Como é. que foi? Na verdade, eu já trabalhava desde os 16 e quando eu completei 21, eu conversei com a minha mãe. Eu já tinha ido até a escola de comissários, já tinha visto valores, já estava com a data, estava tudo certo. É um curso caro? Mais ou menos. Eu acredito que hoje gire entre 3.000 e 5.000 reais, contando com os exames, né? Porque Tá. tem o curso e tem as provas que são pagas e os exames médicos também que são pagas pelo aluno. Então é Tá. mais ou menos. Na época não era mais ou menos uns 2.500, eu acho, com tudo. Uhum. Talvez um pouquinho mais. E era caro. Para mim era muito caro. Sim. Para minha Uhum. realidade, né? Eu É, pra precisei muita parcelar. gente, claro. Sim, com certeza. E eu conversei com a minha mãe, falei pra ela, olha, mãe, eu vou fazer o curso de comissária de voo e tal, né? Vou me tornar aeromoça, é o que eu quero, tô decidida. E ela, nossa, tu nunca vai conseguir, sabe? A minha mãe falou que eu nunca ia conseguir. E hoje nessa fase, na verdade, logo depois que isso aconteceu, logo depois, durante o curso, eu consegui Uhum. compreender, né? Logo depois que eu entrei na companhia, eu consegui compreender essa reação da minha mãe. Porque no dia, a frase dela foi: tu nunca vai conseguir ser comissária por dois motivos. Primeiro, porque tu gosta muito de carnaval e de samba, e realmente eu ainda gosto até hoje, mas na Que época bom. na época eu era de uma escola de samba, eu fazia parte, né, de uma comissão Uhum. diferente, então eu realmente estava bem envolvida com carnaval e com samba.
E o segundo motivo é porque eu era preta. Então, Tua mãe trabalhava com o quê? a minha mãe era bancária. Ela hoje E olha que ela estava trabalha ali no ainda. meio que Então, de muitas pessoas brancas, talvez foi até um receio do que exato. você poderia passar. Exatamente. Hoje eu compreendo de uma outra forma. Porque, assim, Uhum. o que a minha mãe viveu, o que ela passou, que ela temia que a filha dela estivesse nessa mesma situação. Essa é a pergunta Sim. que é a correta, assim. Não é que ela não gostasse de mim ou que ela me Ou ela desejasse o mal. desacreditou em você. Exatamente. Não, não. Ela tinha medo que eu enfrentasse aquilo que ela enfrentou. Porque, assim, a minha mãe é uma senhora de 65 anos. Ela tem... Ela trabalhou no banco onde ela trabalhou desde os 18 anos de idade. Então, imagina que ano foi isso, entende? Sim, Ela vivia no Rio Grande do Sul, que é um estado majoritariamente branco. Hoje branco. nós somos 17% da população, os negros aqui no estado. Uhum. Então, imagino que ela não viveu numa época em que não se falava em cotas, numa época em que o racismo tinha uma outra proporção, né? Então, Sim, se hoje existe, imagina, né, há tanto tempo atrás. imagina 30 anos atrás. E aí, como que Exatamente isso. você bateu de frente com essa crença um pouco limitante dela achar que não era o lugar, né, para uma mulher do seu perfil, Sim, negra, sim. do samba, e falou, não, eu vou meter as caras e vou em frente, e esse lugar é meu sim. Na verdade, é o desafio, né? É a coisa A minha mãe, ela me conhece muito bem, sabe? Eu sei o tamanho do amor que ela tem por mim. E, de repente, aquele desafio que ela me lançou se tornou uma missão de vida. Porque eu sou inconformada, né? Como eu disse desde criança. Eu não me conformo com esse não, sabe? Esse Que não, para bom. mim, é algo muito difícil de lidar, de digerir. Então, eu prefiro vou fazer, vou ser comissária de voo. Vou te provar, mãe, que eu vou E eu conseguir, acho entende? que uma das nossas missões aqui é tentar fazer com que esse não seja difícil de engolir para muitas outras pessoas, né? Sim, Que muitas pessoas saiam desse lugar de realmente não é para mim, eu vou me contentar com isso daqui que tá sim, fácil, porque aquele sonho é algo inalcançável para alguém como eu, com as minhas dificuldades, sim. pela minha cor ou pela minhas possibilidades financeiras, né? Enfim. Sim, e é importante, assim, também a gente pensar que é possível, né? É possível, por mais que para os pretos ainda seja o dobro do caminho, né? O caminho é sempre Uhum. mais longo, é sempre mais árduo, é sempre mais complicado, mas a gente está lutando justamente para mudar isso. Né? O projeto Voo Negro, ele vem justamente nesse encontro, nessa tratativa, né? O projeto Voo Negro, junto com o projeto Voe como uma garota negra, que é da Layara, minha Uhum. amigona, enfim, outras pessoas negras que estão envolvidas com o mesmo objetivo, a gente tenta justamente isso, tentar facilitar, entende? Ser Mostrar aquela que é ponte possível. que falta. Depois a gente vai entrar bem nessa questão do voo Sim. negro. E aí você começou a fazer o curso, você conseguiu entrar. Eu acho que até você me contou numa mensagem que o teste, a prova não era na mesma cidade, alguma coisa assim? Ou eu Não, tô. não, não era. Eu Você tinha que fiz viajar para fazer isso, né? isso, eu E tinha outras precisei ir em pessoas São negras Paulo. cursando junto com você? Na minha turma, na minha geração, eram duas turmas pela manhã, uma turma à noite, uma turma ao sábado. Eram 70 alunos e eu era a única. Na minha turma eu era a única. Tá aí, né? Então, então não sei, eu não sei dizer oficialmente quais são as proporções, Sim, não, né? mas. Uhum. Mas hoje calcula-se que nós sejamos 5% de comissários negros contratados. 5? 5, infelizmente. É É, difícil dar esse passo e depois é difícil acreditar que você vai ter uma chance, né? Porque se a contratação é tão pequena, se eles continuam priorizando tanto, né, a contratação de pessoas não negras, por isso a gente diz que essa conversa aqui, ela é muito ampla, ela é para todas as partes que podem ser alcançadas a partir dessa sim, conversa, porque nessa estrutura tudo tem que ser mexido, né? sim. E
Deixa eu só avisar pro pessoal que tá chegando aqui, de repente, que tá entrando, e fala assim, o que que tá acontecendo que a Fernanda não tá aqui? Hoje é o dia de uma invasão aqui no Insta da Fê, pro Trajetórias Pretas que Inspiram, que contam histórias de pessoas como a Kênia, que venceu aí os desafios, tá vencendo, né, todos os dias, Sim. e se tornou uma inspiração para muitas mulheres e homens, enfim, e a gente quer trazer isso para vocês. Bom, você conseguiu ser contratada depois de quanto tempo de finalizar o curso? 2 anos. Eu fiz 4 seleções, né? Assim, para vocês entenderem melhor, na aviação não é contratação todos os meses, né? Tem períodos que as empresas aéreas não contratam, né? Depende de como está o mercado. E tem períodos que elas abrem as portas e contratam, 400, 500 pessoas, né? Ao mesmo tempo. Então, eu fiz 4 seleções, né? Uhum. Eu não vou citar o nome das companhias, eu nem sei se eu posso. Não, nem precisa. Então, Não, né? assim, Enfim. poder pode, mas não precisa. Não precisa. Eu fiz seleção em 3 lugares, 3 companhias diferentes, né? E a quarta me contratou. E essa parte do processo, ela é bem dolorosa, né? É uma parte que, assim, tem mais ou menos 10 candidatos para uma vaga, né? Tem muitas pessoas que fazem o curso. Então, porque ele é um curso rápido, né? Mais ou menos 6 meses você consegue inicia e conclui ele. Então, tinha bastante gente e eu precisei sair da minha cidade, Porto Alegre, e ir até São Paulo algumas vezes para fazer essas seleções. Né? Porque na época não era como é hoje, a tecnologia não tinha, eu fui contratada em 2008. Então, o que acontece? A gente não tinha essa possibilidade de fazer um pouco da prova nos sites de entrevista, né? Era tudo presencial. E quando isso aconteceu, eu precisei ir algumas vezes para São Paulo, eu precisei ir de ônibus, né? Algumas vezes eu não tinha recurso, eu tive que ficar em pensão. Muita gente, até pessoas não negras, obviamente, ficam em pensão. Mas eu lembro que teve uma dessas tantas vezes que eu fui a São Paulo, que eu tinha só R$ 50, né? E eu não tinha o que fazer, mas eu tinha uma seleção, tipo, daqui a um mês. Eles chamavam a gente bem antes, né? Pra gente conseguir se organizar. E aí eu tinha R$ 50, eu fui ao centro de Porto Alegre, comprei uma cesta de Vime, enchi de produtos de café da manhã e fiz uma rifa. Engajei toda a minha família, engajei todos os meus amigos, sabe? A gente conseguiu vender 600 números e eu consegui ir a São Paulo e eu consegui fazer a seleção, sabe? Não foi daquela vez que eu fui contratada, mas... Olha só o que é a persistência. Você fez tudo isso, você criou a rifa, você vendeu 600 números, engajou todo mundo, você não passou. Não passei. Depois você teve que voltar para São Paulo, fazer esse processo de novo. Exatamente, Como algumas é importante vezes. ser persistente e algumas acreditar vezes. no teu sonho, no teu propósito. Exatamente, eu já vou começar a encher o meu olho de lágrima, porque eu sou maricas. Eu tô toda boba também, hein? Para aqui, ó. Mas enfim, é isso, assim, eu quero... Eu gosto de pensar que as próximas gerações de pessoas pretas não vão passar por isso, entende? Porque nem sempre a gente tá bem o suficiente para lutar tanto, sabe? E não é justo que a nossa etnia sempre esteja um passo atrás. Não é justo que a gente tenha que dizer, eu estudei 12 horas do meu dia, eu trabalhei 10 horas do meu dia e eu dormi 2 horas do meu dia para conseguir chegar aqui. Não é justo, né? Você sentiu que outras pessoas entraram antes, tiveram mais facilidade justamente por não serem negras de começar a trabalhar na área? Sim, teve uma dessas seleções, das 4 que eu fiz, que eu passei em todas as fases. Todas, eram 3 fases. E a última era o exame médico que nós fazíamos na época na aeronáutica, no hospital da aeronáutica. E aí nós íamos até São Paulo para entregar essa documentação no departamento de recursos humanos dessa empresa, né? Sim. E eu fiz todas as seleções, eu fiz o teste de inglês, eu passei, nem sei como, mas passei. Fiz a prova a entrevista coletiva, a entrevista individual, e eu passei em todas. E aí quando chegou na última, que era só para entregar a documentação de saúde, eu tinha a documentação, a aprovação da aeronáutica, que são hospitais muito exigentes, né? Eles têm um nível de exigência muito grande. E nessa última fase, eles me dispensaram. E eu sabia que eu era a única da turma que não tinha, que era negra, né? Porque a gente fez contato com os outros selecionados e aí criamos maneiras de se comunicar. E os meninos mesmo me disseram, olha, toda a turma entrou, menos você. E
E aí eu soube que a minha vaga foi preenchida por uma menina que era familiar uma pessoa influente da empresa, e ela era branca, né? Então. Bom, vamos pular para a parte até então positiva. Bora. Que você foi contratada. Sim. E aí começou a realização do teu sonho. Era, sim. Né? Quanto tempo, assim, durou até você perceber o porquê a tua mãe não queria que você estivesse naquele lugar? Ou porquê ela tentou evitar que você chegasse ali? Eu acho que durou um pouco mais de um ano para eu entender. Você conseguiu viver uma coisa meio encantada ainda. Na verdade, menos. Porque assim, quando eu entrei na versão, eu não era essa pessoa que vocês estão vendo hoje. Eu vou chegar nesse ponto. Eu usava meu cabelo alisado, então eu tinha um outro estereótipo, né? Eu acreditava acreditava mais aceito. Isso, eu acreditava em coisas diferentes. Tipo assim, eu tinha até outro manequim, né? Eu era bem mais magra, era bem mais jovem, usava meu cabelo alisado. Então, levou um tempo para eu entender que eu era vista de uma maneira diferente das outras pessoas, né? Então, e isso foi dolorido, assim, para mim, porque eu acreditava naquela época que, devido a toda essa batalha que eu travei para conseguir chegar ali, era só mérito meu. E que a partir do momento que você tivesse entrado, agora estava todo estávamos mundo ali de igual para igual. Exatamente. E a realidade não é bem essa, né? Na verdade. E você diz que isso piorou e se acentuou quando você decidiu passar pela transição capilar e assumiu o teu cabelo crespo. Piorou muito, muito. Comentários do tipo que vocês devem já saber de outras mulheres de outras áreas que escutam as mesmas perguntas, mas como você faz para lavar o seu cabelo, sabe? Eu já escutei assim, como você vai voar agora? É até difícil, mas o que te fez decidir passar? Porque a transição, ela é algo muito difícil, assim, de você passar, né? E o que te fez naquele momento? Você estava se sentindo muito segura? Ou você sentiu a necessidade de se aceitar, de se assumir, de falar, eu já tô aqui, então agora vou ser eu 100%. O que te levou a passar pela transição nesse momento? Na verdade, é o próprio sacrifício de usar químicas no cabelo, sabe? Porque desde que eu me entendo acho que lá na adolescência eu usei um período do meu cabelo natural, mas a maior parte do tempo eu usei meu cabelo com química. Né? Então chegou um momento que eu não conhecia mais o meu cabelo. E aí eu conheci um instituto, um salão de beleza que prometia cachos perfeitos. E agora que eu era comissária de voo, eu comecei a viajar de Porto Alegre até a cidade deles, só para deixar os meus cachos perfeitos. Só que isso nunca aconteceu. Porque o meu cabelo, ele é crespo, ele não é cacheado. Ele é crespo. Então eu fiquei 5 anos nesse processo de ir todos os meses lá para fazer relaxamento no meu cabelo e nunca tive o resultado que eu queria. Né? Que era um cabelo cacheado. E aquilo começou a me cansar. Isso em que ano foi, mais ou menos? De 2010 até 2015. Tá. Isso, de 2010 até 2015. Já estava rolando um certo movimento grande até nas redes e tal. Com certeza, claro, influenciou bastante, inclusive, a minha decisão. Não, e é bom para que você comece a encontrar referências, né? Sim. E de repente entender que o teu cabelo não vai ficar como o cabelo de fulana, porque é outro tipo de fio. Né? Isso eu posso te dizer com certeza que acontece também na aviação, de pessoas nos compararem, assim. Eu acredito que não só na aviação, como em outras áreas. Mas por que tu não deixa o teu cabelo igual ao da colega fulana? Sim. Né? Porque a fulana tem um tipo de cabelo e eu tenho outro. É bem simples essa resposta, exatamente. Né? E a gente não precisa ficar se comparando. Né? Ou porque simplesmente eu gosto mesmo do meu assim. Olha que bom, que coisa maravilhosa. Tudo bem, né? Tá tudo muito bem. Então, eu passei por esse processo de transição, não foi um processo fácil. Eu não tive coragem de fazer o BC. Né? Eu fiquei 1 ano e pouco de omega, de trança, usando as armas que eu tinha. BC, só para explicar para quem de repente está aqui e não conhece, é quando a pessoa vai passar por transição e corta toda aquela parte que tem química e vai direto para o cabelo natural, muitas vezes ficando com ele bem curtinho mesmo, que é a parte do cabelo que não tem o alisamento, no caso, né? A química que for. A grande maioria deixa crescer o cabelo durante um tempo para depois cortar só uma partezinha que resta, né?
Sim, exatamente. Então eu não tive coragem de fazer esse corte, né? O grande corte, como a gente chama, né? Que é o Big Shop. Isso. E eu fiquei utilizando apliques, mega, trança e outras coisas que me permitiam seguir vendo a raiz do meu cabelo crescer, mas sem coragem de cortar bem curtinho, né? Sim. E aí, um dia eu disse, chega, não aguento mais, quero meu cabelo. E como que foi aquela? Desculpa, eu vou mudar um pouco, que agora, assim, é uma curiosidade de mulher, né? Como foi quando você se viu sem aquele cabelo que você não queria mais, que não fazia parte de você, esticado, alisado? Você falou assim, como foi quando você se viu? Nossa, é emocionante, assim, porque são anos não sendo tu, né? Como a gente fala aqui. Uhum. Te olhar assim e botar a mão na raiz do cabelo, sabe? É o meu cabelo. Não Ai, tem ninguém sim. mais vai cortar essa nossa relação maravilhosa, minha e do meu cabelo, sabe? Então Uhum. é muito bom. Inclusive hoje eu também empreendo na área da beleza, né? Na área dos Ah, cabelos. que legal. Bacana. Então foi tão forte para mim essa experiência. Eu também acabei ficando incomodada depois da transição, porque eu não encontrava lugares que me contemplavam, né? Não encontrava É, facilmente esses melhorou lugares. muito essa indústria, Graças a né, Deus. de Sim, produtos para cabelo cacheados e crespos, mas até a parte de maquiagem, né, que a gente sabe que para negritude sempre assim, é mais difícil encontrar o produto certo, mas ainda a gente precisa continuar evoluindo. Mas para eu sim, voltar um pouco aqui para a parte da aviação, sim, ok, você começou a aceitar você por completa, você já estava ali. E aí eu vou te pedir que você me fale, assim, duas, três situações pontuais. E pra gente ser bem direta, porque assim, você me contou uma delas, a gente não conversou tanto porque eu queria ter essa conversa aqui sim, junto com vocês, tá? Mas ela me deu um exemplo de uma das situações racistas que ela viveu. E eu acho muito importante a gente mencionar, porque até hoje a gente não acredita que existe racismo ou que alguém é capaz de criar situações como as que você viveu. Então, assim, né, eu acho importante pontuar algumas questões, até para a sim, gente entender como isso mexeu com você, mexeu com o teu sim, psicológico. sim. Então, eu passei já por algumas coisas, tá? E para quem não tá, de repente, tão habituado às expressões racistas, o racismo não é só chamar de macaco, não é só chamar de negra isso ou negra aquilo, né? Uhum. E no nosso ambiente de trabalho isso é muito velado, assim. É muito silencioso. As pessoas agem de forma natural e não percebem que estão ofendendo, né? Então, algumas ofensas me foram feitas, como, por exemplo, eu estava a bordo, recepcionando os passageiros, e o passageiro virou para mim e falou assim, ai, nossa, olha a comissária, ela... hoje vai ter samba a bordo, vai ter pagode, vai ter samba, você vai sambar, né, pra gente e tal. E eu, não, eu menti, né, óbvio. Não, eu nem gosto de samba. Mas você não gosta? Porque você parece gostar. Então, tipo assim, ele se sentiu primeiro no direito de insinuar que eu dançaria pra ele, ali, né? Porque a Uhum. gente tem o estereótipo da mulata, exportação, a gente tem o estereótipo da mulher que vai, sei lá, entreter eles de alguma maneira, Uhum. né? E isso me ofendeu muito, eu me esqueci mais daquela cena. Porque eu Uhum. sou profissional, eu sou técnica em segurança de Claro, voo. Eu não tô ali pra ele não brincadeira. teria falado, não teria brincado assim com outra Com funcionária. qualquer outra, não, provavelmente não. Teve uma outra situação também, que foi uma passageira que me chamou de queimadinha, né? Ela entrou fazendo uma suposta piada, dizendo que, esses aviões são muito frios, essas meninas sentem muito calor, essas comissárias de voo são muito fogosas. Olha essa aqui, por exemplo. Ela sentiu tanto calor, mas tanto calor, que ela queimou. E eu fiquei sem Ninguém tá reação. preparado pra ouvir Não, um não, negócio não. desse e reagir, eu acho, assim. Quer dizer, tem gente que tá, mas eu acho que é muito difícil, né? Porque você É realmente não muito se prepara difícil. pra ouvir Não se algo. prepara. E tem uma coisa muito importante, né, Areta? Nós somos profissionais contratados de uma empresa, né? Nós não podemos. É complicado eu dizer assim, senhora, a senhora tem que desembarcar, porque ela vai dizer que foi uma piada, ninguém ali vai entender que foi racismo, sabe? Aquilo Uhum. vai virar uma confusão. E você tem que Enfim, cuidar do seu eu trabalho. preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso também zelar pela empresa que me contratou.
né? Claro. Eu não posso... Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, são cenas muito difíceis de lidar, sabe? Muitas pessoas falam assim pra mim, Kênia, esquece isso, não leva pro coração. Gente, não é uma questão de esquece, ela não leva pro É a coração. tua vida, não é? Exatamente. É a É a tua minha história. vida, é o meu emocional. E é uma feridinha pequena, né? Mas se todos os dias alguém for lá e colocar a pontinha da faca nela, ela nunca vai Cicatrizar. cicatrizar. Ela vai estar sempre ali, né? Lembrando. Sim. E teve uma outra situação que pra mim foi a gota d'água, né? Que foi o motivo do qual eu precisei me afastar do trabalho, né? Por alguns meses. Eu não tenho nenhum problema em dizer, precisei ficar afastado alguns meses do trabalho por licença psiquiátrica, porque eu não aguentava mais a pressão do racismo. E esse cliente não aceitou minha água. Então, era uma Você cena... foi oferecer um copo d'água Isso, e ele eu não fiquei pegou. com o braço estendido por alguns segundos, assim, por um tempo, e ele nem olhou pra mim. Não é que ele não pegou, ele me ignorou, sabe? Ele fingiu que eu não estava ali. E eu me incomodei, mas pensei, bom, de repente só é mal educado, né? Acontece. Nem todo mundo, dentre milhares de pessoas que a gente transporta todos os dias, alguns vão ser mal educados. Responde Tá alguma tudo bem. coisa, diz alguma coisa, né? E aí eu me recolhi o copo d'água e ele seguiu me ignorando, tudo certo. Quando nós estávamos saindo com o material de serviço de bordo do corredor, ele se dirigiu a outra comissária que estava do outro lado do carrinho e chamou ela e pediu a ela para servir uma outra bebida, enfim, um cappuccino, um café. E eu falei para ele, senhor, qual é o sabor que o senhor quer? Porque eu preparar, ela vendia e eu preparava. Porque a pessoa que vende não pode mexer na comida, né? A pessoa que mexe com dinheiro e com cartão não mexe na comida. E aí ele seguiu me ignorando e continuou falando com ela. E eu pensei, sério que isso está acontecendo? Sabe, a primeira reação é, o coração dispara, né? A gente fica nervosa, assim, porque não pode ser verdade, sabe? Não pode ser isso. E aí ela ficou nervosa, enfim, e ele continuou só se dirigindo a ela, e eu tentando conversar com ele me ignorando, e aí eu pensei assim, realmente ele tá me ignorando e realmente ele tá sendo racista. Porque não é com as comissárias, é comigo. E a única diferença que tem entre eu e ela, se eu nunca vi essa pessoa, eu nunca vi esse homem. É a cor da sua pele. O que mais poderia ser? Entende? Não é uma pessoa assim, que eu já conhecia, a gente tem uma questão. Não tem nenhuma questão. Ele só não quer ser atendido por mim. E como que as suas colegas lidavam ou lidam com isso? Porque eu acho que são situações que, né, de maior potência ou menos, mais escancaradas, né, menos veladas ou mais veladas. Qual que é a reação das suas colegas ali? Porque eu tenho algumas colegas que são incríveis, que compreendem muito, 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 que me apoiam, me abraçam, sabe? E eu tenho colegas que fazem parte do coletivo, vou citá-los, Shirley, Layara e Givarlos, que são, assim, membros que vivenciaram coisas muito parecidas, né? Na verdade, eu citei só os três, mas tem todo um quilombo aéreo, né? A gente se intitulou como quilombo aéreo, que vivencia coisas muito parecidas. Então, tem pessoas que não entendem ainda, como em qualquer área, né? Tem pessoas que são pessoas não negras, que desprezam as nossas denúncias, né? Que consideram as nossas denúncias inválidas. E isso é tão importante quanto o passageiro que é racista. Né? Claro, porque quando tu diz assim, olha, isso tá doendo em mim. Tá doendo verdade, é sério, tá me fazendo mal, sabe? Eu tô adoecendo por isso. E a pessoa diz, deixa disso. Ela sabe? ela deslegitima a tua dor como se aquilo não fosse importante. Como ela não tem a compreensão, como ela não compreende aquilo, ela acha que isso não é uma verdade para você. Sim, exatamente. E não te respeita, né? E não é uma exclusividade da aviação, né? Não é uma coisa que só a gente vivencia. Mas é importante falar, porque assim, o Projeto Voo Negro, ele é a primeira vez que acontece uma movimentação desse tipo dentro da aviação civil brasileira, né? Então a gente tem orgulhosamente essa missão difícil de tentar mudar o cenário dentro da aviação, né? E assim, a gente começou uma movimentação, inclusive dentro do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A gente precisou parar por causa da pandemia. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Sim. O coletivo começa quando você volta a viajar, ao trabalho, porque você ficou afastada há quanto tempo? Eu fiquei 4 meses afastada. Durante esse tempo, você começou a criar ali, você começou a reverter
transformar um pouco daquela dor que você estava sentindo e falar, cara, eu preciso agir. Eu preciso transformar isso daqui em ação. Foi nesse momento que Exatamente. nasce o Na Voo verdade, Negro? assim, ó, a Voo Negro era um perfil no Instagram chamado Black is in the Air, né? Um trocadilho. O amor está no ar, não, o negro está no ar. Sim. E eu comecei o perfil quando era Black is in the Air, porque eu era incomodada com os perfis de aviação que não contemplam as comissárias negras. Então, existiam vários perfis, né? Várias páginas no Facebook, mas mais no Sim. Instagram, que exaltavam a beleza das mulheres da aviação, mas nós não estávamos lá. Então, ao invés de eu chegar e dizer assim, coleguinha, coloca umas pretinhas aí, eu falei, não, eu vou criar a minha própria. Eu Né? vou E fazer isso me acontecer. aproximou. Isso me aproximou de muitas pessoas. O que aconteceu? Quando eu fiquei afastada, esse período, eu voltei certa de que eu não ia mais voar. Jura? Eu tinha certeza que acabou para mim. Eu não queria mais viver aquilo. Me machucou muito, sabe? Realmente me destruiu, sabe? Acabou comigo ter que ficar... Poxa, não acredito que eu vou precisar ficar Você começou a ter longe. um certo pânico de voar quando até chegar a esse ponto do afastamento, de tipo, saber, pô, o que eu vou viver hoje? Qual é a situação com que eu vou me deparar hoje? Você tava assim? Eu tava com receio, mas eu tratei raiva. Tá? Essa é a verdade. Eu acho muito importante falar sobre isso, eu não tenho nenhum problema em falar Não, eu sobre isso. também acho. Porque assim, ó, cada um é único, e a gente sente raiva, porque a gente fica impotente. Eu não posso. Essa cena que o rapaz, né, o passageiro não aceitou minha água, no final, assim, quando eu tentei de várias formas conversar com ele me ignorou. No final, quando a gente estava saindo, ele virou todo o corpo para trás e pediu para a colega: pode me dar um copo d'água? Sabe? Então, ali pra mim acabou, entende? Foi a minha gota, a cerejinha do bolo, assim. Foi o momento que eu disse, eu não quero mais sentir essa dor. E aí, quando eu voltei, depois de 4 meses tratando isso, né, com o meu médico, enfim, eu decidi que eu não queria mais voar. Só que nesse momento aconteceu uma coisa mágica. Eu encontrei a Shirley, e a Layara e o Que é Gil outra Vargas. comissária. Os São três todos são comissários. E eu percebi que eu não era a única vivendo isso. E isso mudou toda a minha caminhada, toda a minha trajetória. Porque eu entendi assim, gente, eu não sou a única que está sofrendo com isso. Sabe? Outros comissários sofrem também em silêncio, porque a gente não pode agir na hora. A gente só pode, por exemplo, parar um voo e chamar a Polícia Federal se for um escândalo do tipo, o passageiro me chamou de macaca. Então nunca houve nenhuma denúncia, nada assim, né? Existem denúncias anônimas, né? Tá. Mas assim, ó, como é que eu vou chegar numa pessoa que não aceitou o meu copo d'água e vou dizer pra ela, você está sendo racista? Ela vai negar até a última. É claro que há uma utopia de que a gente pode fazer isso, tá? Mas tem uma responsabilidade por trás do nosso trabalho, né? Eu não posso parar um voo porque o cara não aceitou minha água. Isso é muito... É subjetivo, entende? Sim, sim. Então, E enfim... dificilmente essa razão é dada para você, né? O racismo, ele é muito difícil, Sim. infelizmente, de ser provado como racismo e não como injúria. E nesse caso, com certeza, Sim. haveria ali 1000 rodeios para dizer, imagina, eu só realmente não Não, estava com realmente eu sede. não queria, naquele momento, eu não Exato. queria a água dela. 2 segundos depois eu quis da comissária branca. Então não era racismo, E deixa entende? eu te fazer mais uma pergunta. Existe alguma ação concreta das companhias aéreas de combate ao racismo? Ou... Eu desconheço, tá? Sei de algumas companhias aéreas que são bem desconstruídas, assim, que já tem comissária trans hoje, sabe? Ai, que incrível. Acredito que mais de uma. Tem alguns projetos que existem, ao meu ver, meio tímidos, tá? Dentro das companhias, mas acredito que algo a mais tem de ser feito. É muito complicado quando a gente conversa sobre passageiros, porque a companhia não tem nenhum controle sobre essas pessoas. A companhia não é responsável por esse cara que não quis minha água, por exemplo. Ela não pode responder por ele, né? Ele é um Sim. cidadão que comprou uma passagem e, enfim, tem muitas questões aí. Mas por que nós somos 5%? É isso que eu me pergunto. Né? É um exercício que a gente costuma fazer com o coletivo, é esse, sim. Até porque se fosse algo igualitário, você já não dá ao passageiro essa
possibilidade, né, dele ver estranheza e ver Sim. aquele ali como uma aeromoça, né? Exatamente. Isso Precisa acontece começar muito. realmente a desconstruir. Isso acontece muito. Quando as pessoas conversam comigo sobre isso, eu sempre tento trazer para o lado da reflexão, né? Quantas comissárias negras você já viu? Quantas comissárias brancas você já viu? Quantos pilotos negros você já viu? Quantos pilotos Sim. brancos você já viu? Então há um abismo de diferença nesses números, né? E são números são fatos, não tem como argumentar contra isso. Né? Impossível. Bom, você reencontrou essas pessoas, esses seus colegas de profissão, e aí você percebeu que eu não estou sozinha. Sim. E juntos nós somos mais fortes. Muito mais. Sim, exatamente. E aí nós começamos a desenhar algumas ideias, né? Algumas ideias para tentar mudar esse cenário. Porque qual é o nosso objetivo principal? Apoiar as pessoas que estão dentro já da aviação, que estão vivendo isso, e trazer mais pessoas para a aviação, para poder trazer uma equidade para o setor. Né? É muito importante isso, para a gente poder puxar as outras pessoas, passar o bastão, né? É muito importante. Então a gente começou a desenhar esses projetos, né, juntos, e no início de 2020 nós conseguimos um contato com o nosso sindicato, né, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, e começamos um comitê chamado Comitê de Tripulantes Negros, dentro do sindicato, que agora está pausado. Em função da pandemia, nós não temos como trabalhar da mesma maneira de antes. Né? Então a gente ainda não conseguiu trabalhar efetivamente como gostaríamos, mas o projeto já existe, já está aí. Né? Então a gente precisa dar continuidade assim possível. Né? Com certeza, quando tudo isso passar, vai caminhar. Se Deus quiser. E você hoje está atuante, está Sim. voando, você reencontrou aquele amor, daquele sonho que você tinha de estar em cima das nuvens? Reencontrei, graças a Deus, graças aos orixás, eu reencontrei. Sabe, eu comecei a pensar muito nas coisas que eu vivi nesses 12 anos de aviação, né? Comecei a lembrar do tanto de coisas legais que eu vivi e tentar não ficar só lembrando das coisas ruins, né? É importante que a gente pense assim. E enquanto mulher negra, enquanto mulher negra vinda de uma família pobre, assim, que não tinha perspectiva de voar o mundo, é importante lembrar e comentar que eu pude ir ao Vaticano com a minha mãe, sabe? Que eu pude ir à Disney e a Nova York com a minha mãe e a minha irmã, sabe? Que eu pude visitar amigos que moram em Angola, em África. Então, essas coisas, elas não têm preço que pague. Entende? São coisas que eu desejo para todas as famílias pretas que ainda, de repente, não se encontram na situação ideal ou sonhada, mas é algo que também me mantém dentro da aviação. Porque para mim agora, Areta, não é mais sobre a Quênia. Entende? É sobre todos os que virão, sobre todos os jovens que querem fazer parte da aviação, que sonham em ser comissários e pilotos, sabe? Não E é mais sobre você mim. tocou num ponto importante que a gente fala que quando uma mulher negra sobe, né, toda uma estrutura se mexe. Sim. Você não muda só a vida daquela mulher, senão que de uma família, no teu caso, né, dos que estão acima aí da sua mãe, e dos que virão. Né? É outra realidade que, enfim, você vai poder proporcionar depois de ter vivido toda essa trajetória e tá construindo a história que você está construindo. Sim, exatamente. Você acha que com esse movimento que está rolando, a gente está no momento que se fala muito sobre isso, né? O Vidas Negras Importam, muita gente trazendo o debate do antirracismo. Você está vendo uma luz maior no fim do túnel? Você acha que está acontecendo uma mudança concreta, que estamos caminhando para melhor? Eu acredito sim que há uma luz maior no fim do túnel, né? Em alguns momentos, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu acreditei que isso não aconteceria, mas para mim é muito gratificante por já estar nessa luta há algum tempo. Vamos dizer que desde que eu nasci. Mas é importante a gente perceber que algumas pessoas que não acreditavam nas nossas vozes, que não escutavam as nossas falas, agora estão refletindo, sabe? E nós estamos ganhando aliados aí, né? É importante a gente falar sobre essas pessoas que agora estão entendendo de uma outra forma. Eu recebi alguns relatos de pessoas que diziam: nossa, você falou sobre isso comigo e eu achei que não tinha nada a ver, que era a história sua, e agora eu vi que realmente é.
né? Então, bom, alguém fez essa pessoa despertar. Que bom. Que bom. O que você diria de forma concreta? Porque as pessoas, né, falam muito sobre ser antirracista, mas a gente quer muita ação. A gente Sim, acredita no movimento, não dá só para ser, né? sim. O que você acha que falta? O que poderia acontecer, principalmente dentro do teu ambiente que é bem hostil em relação a isso? O que você esperaria que acontecesse das pessoas que hoje se dizem antirracista realmente, concretamente, sabe? O que eles podem fazer para ajudar esse movimento? Eu acho que as pessoas, principalmente quando elas identificam esse tipo de comportamento, mesmo que não estejam na presença de uma pessoa negra, elas precisam pular na frente, sabe? Por que eu digo isso? Porque eu conheço muitas pessoas que me disseram, eu escutei uma piada e tal, e no hotel, por exemplo, no café da manhã, você não estava lá e eles estavam falando mal dos negros, enfim, estavam fazendo uma piada racista, mas eu achei melhor não me envolver. Se envolvam, se envolvam. Porque nem sempre a Kênia vai estar lá, e às vezes a gente cansa de estar sozinho nessa Não é luta, só o sabe? teu lugar, ou só o meu. Exatamente, às vezes eu só não tô lá, mas poxa, então, se eu não tô presente, pode ser racista? Então, tá tudo bem você tomar o café da manhã ou jantar com uma pessoa racista, tá tudo bem pra você? Que Porque pra mim pensa não dessa tá, forma, né? Que age né? dessa forma. Se você convive com pessoas racistas e não fala nada, você também é racista. Não tem outra. Eu Exatamente. sinto muito em trazer essa notícia, mas não tem outra coisa. Eu inclusive, sou lida como radical, né? Falando abertamente para muitas pessoas já me disseram, o pessoal acha que tu é meio radical na tua fala. Bom, radical é a pessoa que vai à raiz de um problema. E eu vivi a raiz do racismo. Ainda estou tentando sair dela. Né? Então, eu sou radical. Tá tudo bem, eu não tenho medo dessa palavra. Mas e porque a gente já cansou também, né? E Exatamente. se esse movimento ele está acontecendo, ele tem que ser verdadeiro e as pessoas têm que tomar essa responsabilidade para si. O Sim, racismo não é um problema dos negros, né? A gente não tem. exatamente. Quem criou o racismo não foram os negros, para agora a gente tem que ser responsável, a gente, enfim, de ter que resolver esse problema que foi criado pelo povo branco. Então, Sim, assim, é um assunto de todos e todo mundo tem que agir, todo mundo tem que se tornar absolutamente intolerante com sim, comentários racistas. Eu sei que tem muita coisa que é muito normal de se ouvir, porque a gente cresceu ouvindo, por exemplo, que cabelo crespo era o cabelo ruim. Então a sim. pessoa fala sobre isso com a forma mais natural do mundo. Fulana que tem o cabelo ruim. O cabelo A duro, gente, né? o cabelo Uhum. duro, o cabelo ruim, a gente provavelmente ouviu isso durante muito tempo sem falar nada também, né? Sim, Só que exatamente. agora, que já tem Engolindo, um né? tempo engolindo, a gente entendeu que não é assim e todo mundo precisa entender e reagir quando ouvir qualquer tipo de comentário como esse. Sim, não existe cabelo duro. Tem como provar, gente, ó, bem macio. E lindo. Obrigada. E agora, meio que para finalizar, eu acho que aí você deu um recadinho que é super importante para as pessoas entrarem em ação mesmo. E agora para o povo preto, para os teus, para os nossos, que querem chegar nesse lugar, que querem talvez entrar na aviação ou em alguma outra profissão, mas que não se enxerga ali, que acha que aquele lugar não é para ele. Queria que você finalizasse deixando a sua mensagem para essas pessoas. Vou deixar, assim. Primeiro eu quero falar, eu não sei se vai chegar nessas pessoas, mas eu quero dizer primeiro para os que vieram antes. Porque eu não sou a primeira comissária de voo negra do Brasil, existiram outros antes de nós, antes da minha geração. E essas pessoas são fantásticas, inclusive se vocês tiverem notícia que vocês estão assistindo dessas pessoas, peçam para entrar em contato com o Voo Negro, porque vai ser para nós uma honra ouvi-los, né? E para as pessoas que virão, eu quero dizer para vocês que eu tô há 12 anos apanhando, porque eu gosto. Mas eu tô resistindo por vocês. Eu tô resistindo porque eu quero que vocês estejam aqui. E eu quero que quando vocês chegarem aqui, quando vocês estiverem conosco, nós sejamos uma unidade mais forte, nós sejamos um coletivo mais forte, sabe? Então, para essas pessoas, nunca, nunca, nunca deixem de acreditar no poder que vocês têm, no poder da nossa ancestralidade, no poder das nossas famílias pretas, no poder das nossas mães, dos nossos pais, sabe? E a gente está aqui, eu e o coletivo, esperando por vocês. Estamos resistindo por vocês, para poder passar o bastão. É isso. Eu falei que eu não queria chorar hoje. Mas eu já tô também aqui me segurando, guria. Meu Deus.
Muito obrigada, obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo, aguentando Imagina. firme, superando, tentando ir além para criar mesmo um novo ambiente que vai, né, a partir do momento que se alcança isso, não se volta atrás. Sim, E vocês terem começado esse trabalho, imagino que outras pessoas vinham fazendo outros, mas é muito importante que no momento que isso está sendo tão falado, que a gente possa reverberar cada vez mais, para que chegue a essas pessoas, para que chegue sim, aos colegas de trabalho que pensem sobre isso, que entendam, que cheguem para as companhias, porque é muito importante que seja um trabalho de todo mundo, do coletivo, né? Que todos lutem contra isso, que haja uma ação concreta contra isso. Não dá para os indivíduos sozinhos quererem fazer essa mudança. Se todo mundo se comprometer, a vitória ela vai ser muito mais rápida, assim, né? com O certeza. desejado vai ser alcançado muito mais rapidamente. Sim, com certeza. Ai, não sei, queria te agradecer demais a você, a todos do coletivo. Tô seguindo, tô acompanhando. Eu quero que você deixe o seu Instagram também, que você Sim, fale sim, aqui, para quem sim. quiser entrar em contato com É você, porque tem o Aeropreta. Voo Negra. Isso, E @voo negro, @voe como uma garota negra, com underline entre as palavras. E o meu pessoal, que é o Aeropreta, underline no fim. então, quem quiser entrar em contato, Só saber chamar, mais, gente. Vai ser uma satisfação falar chegar com junto. vocês. É isso aí. Muito, muito, muito obrigada por inspirar tantas pessoas nessa noite de domingo. Mais uma vez, eu tenho certeza que muita gente vai começar uma nova semana. Ai, assim, reativando seus sonhos, sabe? Sim, Começando com muito esperamos que mais sim. energia, com muito mais esperança, com toda essa inspiração que você trouxe. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Obrigada, Areta. Obrigada, Fernanda. Sucesso nas trajetórias que vocês vão apresentar aqui. Isso é de todos nós. Dos que Um virão também. beijão. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.